bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma manhã, por mais um devocional dia a dia com Deus. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos a respeito da história de Ana. E o Senhor já falou diversas vezes comigo a respeito dessa história e tratando de diversas formas diferentes. Mas hoje eu gostaria de enfatizar a respeito do sonho de Ana. E eu gostaria de enfatizar alguns versículos. E o primeiro versículo que eu gostaria de ler com vocês se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Especialmente essa parte onde diz que o Senhor não lhe ter dado filhos. Nós temos muitos sonhos nas nossas vidas e é bom que nós tenhamos, porque já dizia alguém que quem não tem sonhos não tem motivos para viver. E nós temos muitos sonhos. E Ana tinha um sonho. O sonho de Ana era ser mãe. E o Senhor, Ele não permitiu que Ana tivesse filho até então, né? Até uma certa idade. E o Senhor cerrou a madre de Ana. E aí nós podemos parar para perguntar por que o Senhor, Ele sendo bom, Ele cerrou a madre de Ana e adiou o sonho dela de ser mãe. E é exatamente assim que acontece na nossa vida. Muitas vezes o Senhor adia os nossos sonhos. E talvez o Senhor faça isso para nos mostrar que as bênçãos de Deus não são mais importantes que o Deus da bênção. Porque muitas vezes nós pedimos muitas coisas ao Senhor. Quando o Senhor nos dá, nós simplesmente não temos mais sequer tempo para Deus. E então o Senhor muitas vezes adia os nossos sonhos, tanto por esse motivo, como também porque os sonhos de Deus, eles são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. E às vezes o Senhor, Ele quer cumprir os planos, o Senhor sempre quer cumprir os planos dele em nós. E no caso de Ana, o sonho de Ana era apenas ser mãe. E o sonho de Deus para Ana era que ela fosse mãe de um profeta, de um líder que mudaria a história de Israel, né, que traria de volta essa nação para o Senhor. E aí eu gostaria também de falar a respeito da oração que Ana fez. Ana fez uma oração que se encontra no versículo 11, que diz: Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Essa ideia de que nós devemos consagrar ao Senhor todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, foi exatamente o que Ana fez. Ana entendeu que ela precisava consagrar ao Senhor esse filho que ela haveria de ter. Se o Senhor desse esse filho a ela já tinha um entendimento que esse filho ele não seria dela. Esse filho ele vinha do Senhor e ele iria voltar para o Senhor, né? Então, é exatamente esse é o posicionamento que nós devemos ter. Senhor, eu tenho tal sonho, e se o Senhor cumprir, se o Senhor cumprir esse sonho na minha vida, eu quero que esse sonho seja para a glória do teu nome. Eu quero que esse sonho ele seja consagrado a ti, porque de nada adianta nós termos as bênçãos de Deus e não termos o Deus das bênçãos, né? Se fosse assim, nós seríamos abastados fisicamente, mas seríamos miseráveis espiritualmente. Então, tudo que nós precisamos, tudo que nós mais precisamos é o Deus das bênçãos. E Ele, por consequência, nos dá suas bênçãos e
realiza os nossos sonhos e Ele usa os nossos sonhos. É o desejo de Deus usar os nossos sonhos para a glória do nome dEle, para cumprimento do propósito dEle em nossas vidas, na vida da humanidade. Então, que o nosso desejo seja de realmente, não de não ter sonhos, mas que nós tenhamos sonhos que se alinhem aos sonhos de Deus, aos planos de Deus, e que tudo em nossa vida seja consagrado de volta para Ele, porque realmente tudo que nós somos e tudo que nós temos vem do Senhor e deve ser para a glória dEle. Eu quero orar para que o Senhor, Ele nos dê esse coração, para que o Senhor nos dê esse desejo de sonhar, mas de sonhar os sonhos de Deus para nós. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por mais um início de manhã. Eu te agradeço, Jesus, pelas tuas misericórdias que são sem fim, renovam-se a cada dia, Jesus. Ó Deus, assim como nós lemos, Senhor, pela história de Ana, quantas coisas nós podemos aprender, Senhor, com essa mulher. Deus, mas hoje nós queremos enfatizar que, Senhor, nós queremos ter os nossos sonhos. Senhor, nós queremos ter os nossos sonhos alinhados aos teus planos. E, Senhor, nós queremos consagrar tudo que nós somos, tudo que nós temos a Ti, meu Pai. Nós não queremos ter as Tuas bênçãos sem ter a Tua presença. Ó Senhor, porque a Tua presença é o que há de mais precioso em nossa vida. Ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor não nos permita ter alguma coisa para nos distanciarmos de Ti. Ó Senhor, que em nome de Jesus, nada ocupe o Teu lugar em nossa vida. Senhor, que nenhum sonho realizado, Deus, que nenhum bem conquistado possa ocupar o Teu lugar, Senhor, de primazia, o Teu lugar de prioridade em nossa vida. Ó Senhor, seja exaltado, seja glorificado através das nossas vidas e que os nossos sonhos sejam os Teus sonhos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, os seus sonhos, que em nome de Jesus todos os seus sonhos sejam alinhados conforme a vontade de Deus.